Meu nome é Elizabeth Monroe. Tenho 52 anos e posso dizer sem medo que já vivi muita coisa nesta vida. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu quando entrei na menopausa. Não foi apenas o calor repentino nas madrugadas ou as emoções embaralhadas como peças de quebra-cabeça. Foi o desprezo. Foi ser tratada como invisível. E o pior, foi ser trocada como se eu fosse um móvel antigo da casa por uma versão mais nova, mais viva, como ele dizia. Estávamos casados havia 28 anos. Robert sempre foi um homem vaidoso, disso eu sabia. Mas jamais imaginei que sua vaidade fosse maior do que nosso amor. Eu me dediquei por completo àquele casamento. Cuidava da casa, acompanhava sua carreira como advogado de sucesso. Estive ao seu lado quando ele perdeu o pai, quando enfrentou um processo difícil e, principalmente, quando ele teve aquele problema no coração e precisou de cuidados por quase um ano inteiro. Quem estava ali, dia e noite, vigiando seu sono e preparando suas sopas? Eu. Mas bastou eu completar 50 anos para que o encanto acabasse, ao menos do lado dele. Começou com pequenos comentários. Você está muito cansada, ultimamente. Ou, talvez devesse tentar um novo corte de cabelo, algo mais moderno. Depois veio o distanciamento. Ele chegava tarde, evitava conversas mais íntimas. E quando eu perguntava se havia algo errado, ele respondia com aquele tom indiferente. Você está imaginando coisas, Liz. Mas eu sabia. Uma mulher sempre sabe. O que eu não esperava era a frieza com que ele me largaria. Foi numa terça-feira chuvosa. Eu tinha preparado seu prato favorito, frango assado com alecrim, como fazíamos todas as semanas desde que os meninos se mudaram. Ele entrou em casa, deixou o guarda-chuva na porta e, sem nem olhar nos meus olhos, disse: Eu preciso falar com você. Conheci alguém. É mais nova, tem energia, tem brilho. Eu não posso continuar vivendo uma mentira. Sinto muito. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim por dias, como se alguém tivesse gravado em fita e colocado no volume máximo na minha cabeça. O mundo girou. Senti meu corpo gelar por inteiro, e a comida esfriou sobre a mesa, enquanto eu permanecia ali, sentada, ouvindo cada palavra como uma facada em câmera lenta. Ele não hesitou. Pegou uma mala que já estava pronta, como se tivesse ensaiado cada passo daquela traição. Chorei durante 3 noites seguidas. No começo, me culpei. Pensei. Talvez eu devesse ter me cuidado mais. Talvez eu tenha envelhecido, rápido demais. Talvez ele esteja certo. Entrei em um buraco fundo, desses em que a gente acha que nunca mais vai sair. Me olhava no espelho e não via mais a mulher que fui. Apenas rugas, olheiras e uma alma cansada. Foi então que recebi uma ligação da minha irmã, Caroline, que mora em Seattle. Ela me disse algo que mudou minha vida. Liz, eu te conheço. Você é mais do que esse casamento. Você é mais do que esse homem. Ele perdeu. Ele vai ver. Essas palavras me cutucaram por dentro. Comecei a pensar. E se ela estiver certa? E se eu ainda puder fazer algo grandioso por mim mesma? Sempre tive o sonho de trabalhar com moda. Desde jovem desenhava roupas no meu caderno de escola, copiava os vestidos das atrizes nos tapetes vermelhos e costurava peças para minhas bonecas. Mas fui deixando esse sonho de lado, primeiro por causa dos filhos, depois pelo trabalho de casa, depois pelo Robert. Pela primeira vez em décadas pensei em mim. Comecei pequeno, vendendo acessórios feitos à mão na feira local, com a ajuda de Caroline. Aos poucos, minhas peças foram ganhando elogios. Uma mulher de uma pequena revista de moda me encontrou na feira e pediu para fazer uma reportagem sobre mim. E foi aí que tudo começou a mudar. Mas essa transformação, essa reviravolta completa, que me trouxe onde estou hoje, uma mulher segura, admirada, assistida por milhões na televisão, ainda estava só começando. E ele não fazia ideia do que estava perdendo. Oi, meus amores, me chamo Chris, e deixa eu fazer uma pausa bem rapidinha aqui com você,
porque o que eu vou te contar agora pode mudar a forma como você está vivendo a menopausa. Sim, a menopausa. A fase em que o corpo muda, o humor oscila, o sono vai embora e a vida sexual parece sumir junto com o desejo. Talvez você esteja passando por isso em silêncio, sem saber se é normal, sem entender por que está se sentindo tão sozinha. Foi por isso que eu escrevi o e-book Menopausa. Não é o fim, é o recomeço. Esse livro é diferente. É íntimo, verdadeiro, acolhedor. Ele fala sobre tudo que você vive, mas que ninguém fala abertamente. A gente conversa sobre vida sexual, que muda, mas não precisa acabar. Sobre alimentação, que pode ser sua aliada para ter mais energia, bem-estar e leveza. E sobre a sua mente, suas emoções, sua fé. São 12 temas incríveis, incluindo histórias reais, reflexões profundas e um plano de autocuidado que vai te guiar com amor por cada dia. E hoje, ele está disponível com uma oferta especial, de R$ 29,90, por apenas R$ 9,99. E você ainda recebe o e-book em áudio, para ouvir no seu tempo, como essa história aqui. Clica no primeiro comentário fixado depois, tá bom? Mas faz isso hoje, porque é por tempo limitado. Agora sim, vamos voltar para a história. A matéria saiu em uma revista local de Seattle, chamada Cores da Vida. A jornalista, uma moça gentil chamada Emily, me fez perguntas simples. Como comecei? O que me inspirava? Como era criar peças em um momento da vida que, para muitas mulheres, parecia ser de fim, e não de começo. Falei com o coração aberto, como estou fazendo agora. Contei sobre o divórcio, sobre o abandono, sobre a dor e, principalmente, sobre o renascimento. A matéria ganhou repercussão maior do que eu esperava. Mulheres começaram a me escrever pelas redes sociais. Mulheres como eu. De 50, 60, até 70 anos. Todas compartilhando suas histórias, seus medos, suas inseguranças. E todas dizendo que, de alguma forma, se sentiram representadas. Em mim, aquilo me deu forças. Eu tinha algo que o tempo não leva. Propósito. E com ele voltei a sonhar. Foi então que Caroline, sempre minha maior apoiadora, me disse algo curioso. Liz, por que você não faz vídeos mostrando suas criações? Mostra também como é a vida depois dos 50. As mulheres precisam ouvir que ainda há tempo, que ainda há beleza, que ainda há voz. A ideia parecia ousada demais para mim, que mal sabia gravar um vídeo com o celular. Mas aceitei o desafio. Comecei com vídeos simples, mostrando como combinava lenços com peças clássicas, como adaptar roupas para o conforto do corpo na menopausa. Mas sempre, trazendo uma mensagem. Você ainda é linda. Você ainda é viva. Você ainda é você. Em 2 meses, um dos vídeos viralizou. Era um em que eu dizia: não é a idade que te envelhece, é esquecer quem você é. A frase foi replicada em páginas de empoderamento, em programas de rádio e até em um pequeno talk show local. Me convidaram para dar uma entrevista ao vivo. Foi a primeira vez que entrei em um estúdio de televisão. Lembro do frio na barriga, do microfone sendo preso à minha blusa, das luzes fortes e do cheiro do café que vinha do corredor. A apresentadora, uma mulher chamada Deborah Clark, me recebeu com um sorriso sincero e me apresentou como a voz das mulheres que se reencontram após os 50. Naquela noite, meu telefone não parou de tocar. A página cresceu de forma absurda. Centenas de milhares de mulheres começaram a me seguir. Recebi convites para palestras, entrevistas e até para criar uma linha exclusiva de roupas para uma marca nacional. Mas, por incrível que pareça, o YD, momento mais emblemático, aconteceu em silêncio, sozinha, na sala da minha casa. Era um domingo à tarde. Eu estava assistindo a reprise do programa em que apareci na televisão, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem, de Robert. Depois de mais de 1 ano sem nenhuma palavra, ele dizia: Elizabeth, vi você na TV. Estou sem palavras. Você está maravilhosa. Orgulhoso de você. Não sabia que você era tudo isso. Eu li aquela mensagem, como quem assiste a um filme antigo. Me lembrei da mulher que ele largou, da mulher que ele menosprezou,
da mulher que, segundo ele, já não tinha mais brilho. E agora ali estava ele, pasmo, vendo meu rosto estampado nas telas de milhões de... Lares, engraçado como o mundo dá voltas, não? Mas eu não respondi. Porque naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, eu não sentia mais raiva. Nem dor, nem saudade. Sentia apenas paz. Eu havia vencido. Não porque me tornei famosa, mas porque finalmente me tornei minha. Claro, o caminho não foi fácil. Ainda viria muita coisa. Muito julgamento, muita pressão, muitas incertezas. Mas agora, eu já não era apenas a mulher trocada por uma mais nova. Eu era Elizabeth Monroe, e minha história estava apenas começando. Algumas pessoas pensam que sucesso é um momento, um clique, um vídeo que viraliza ou uma frase que cai nas graças do público. Mas eu aprendi que o verdadeiro sucesso é construído todos os dias, nas pequenas escolhas, na decisão de levantar da cama mesmo quando o coração pesa, na coragem de recomeçar quando todos acham que já é tarde demais. Foi isso que moldou minha nova vida. Depois daquela mensagem de Robert, que ignorei com a tranquilidade de quem finalmente entende seu próprio valor, comecei a receber convites maiores. Uma rede de televisão voltada para o público feminino me chamou para apresentar um quadro semanal chamado Depois dos 50. O programa era sobre autoestima, moda, saúde e, principalmente, histórias de mulheres reais que renasceram após perdas. Perdas de maridos, de empregos, de filhos, de si mesmas. No primeiro episódio, entrevistei uma enfermeira aposentada chamada Marsha, que havia sido demitida depois de 30 anos de serviço por não acompanhar a velocidade da nova geração. Ela me disse com lágrimas nos olhos que, após assistir aos meus vídeos, decidiu abrir uma pequena clínica de cuidados paliativos em sua comunidade. E mais, ela usava um dos meus colares artesanais na gravação. Aquilo me tocou de um jeito que não sei explicar. De repente, minha história deixava de ser só minha. Ela virava ponte. Conexão. Eu me tornei espelho para tantas mulheres que, assim como eu, foram descartadas por uma sociedade obcecada pela juventude. Mas, claro, junto, com a luz vem as sombras. Um dia, recebi uma ligação da produção avisando que haveria uma nova pauta no programa seguinte. Quando perguntei qual era o tema, hesitaram um pouco antes de dizer: o programa quer convidar o seu ex-marido, Robert Monroe, para um reencontro ao vivo. Ele aceitou. Fiquei em silêncio por longos segundos. Era a primeira vez que ouvia seu nome ser citado em voz alta na televisão. Minha mente se encheu de dúvidas. Por que ele aceitaria? O que queria dizer? Tinha algum arrependimento? Ou seria apenas um truque para a audiência? Respirei fundo e pedi um tempo para pensar. Fiquei andando pela casa como se os móveis fossem me dar a resposta. E então, olhando meu reflexo na vidraça da varanda, compreendi. Eu não precisava provar mais nada para ele. Nem para ninguém. Eu era livre. E a liberdade, depois de tanto tempo presa em um papel que não me cabia mais, era um vestido feito sob medida para mim. No dia da gravação, me arrumei com calma. Vesti uma blusa de seda azul, fiz um coque no cabelo e passei meu batom vermelho favorito. Cheguei ao estúdio antes da hora. Cumprimentei a equipe, cumprimentei o maquiador, que agora já era um amigo, e me sentei na cadeira da apresentadora com um sorriso firme no rosto. Quando Robert entrou, percebi que os anos também haviam tocado seu rosto. Estava mais magro, os cabelos começavam a ficar grisalhos, e o terno caro não escondia o vazio no olhar. Ele me olhou como quem tenta encontrar algo que perdeu há muito tempo. Liz, ele disse ao vivo, diante de milhares de pessoas, eu cometi um erro terrível. Quando te deixei, pensei que precisava de juventude, de novidade. Mas tudo o que encontrei foi superficialidade. E ao te ver crescer, brilhar, transformar vidas, eu entendi que deixei escapar a mulher mais incrível que já conheci. Aquilo poderia ter me emocionado, anos atrás. Mas agora, aquelas palavras só confirmavam algo que eu já sabia.
Eu era incrível. E sempre fui. A diferença é que agora eu também acreditava nisso. A apresentadora me deu a palavra. Respirei fundo e disse: Robert, eu agradeço suas palavras, mas eu precisei perder você para me encontrar. E hoje, eu não trocaria essa mulher que me tornei por nenhum passado. Desejo que você encontre sua paz. A minha, eu já tenho. Aplausos. De pé. Depois do programa, recebi mais de 1000 mensagens em poucas horas. Uma delas me marcou. Você não. Só me deu esperança, Liz. Você me deu de volta o direito de me amar com 55 anos. Era isso. Eu não era mais uma mulher deixada por causa da idade. Eu era símbolo de renascimento. Eu era voz. Eu era força. E o melhor de tudo, eu era feliz. Depois daquele programa ao vivo, algo em mim mudou de forma definitiva. Não era só a sensação de dever cumprido, nem a vaidade de saber que milhões de pessoas me viram enfrentando o homem que um dia me fez acreditar que eu tinha perdido o valor. Era algo mais profundo. A certeza de que eu não precisava mais me provar para ninguém. Nem para o público, nem para os críticos, nem para os fantasmas do passado. Nem para mim mesma. Comecei a receber convites de universidades, congressos e eventos internacionais. Um deles foi especialmente simbólico. A Universidade de Boston me convidou para palestrar na abertura da Semana da Mulher Empreendedora. Ao lado de CEOs, escritoras e cientistas renomadas, lá estava eu, Elizabeth Monroe, uma mulher que havia passado por um divórcio doloroso, por noites em claro, por uma solidão que parecia não ter fim, e que agora subia ao palco ovacionada. Minha palestra se chamava A Segunda Juventude, como a maturidade me deu o que a juventude prometeu. Quando terminei de falar, uma fila se formou. Estudantes, professoras, senhoras com os cabelos grisalhos e os olhos marejados, vinham me abraçar, algumas com os cadernos nas mãos, outras com cartas que escreveram especialmente para aquele momento. Mas o que mais me emocionou foi uma senhora de aproximadamente 80 anos, chamada Helen, que se aproximou com a ajuda de uma bengala. Ela me olhou firme e disse: Eu só vim aqui para te ver, porque fui deixada pelo meu marido aos 63, e até hoje achei que não tinha mais nada para oferecer ao mundo. Obrigada por me mostrar que ainda posso ser quem eu quiser. Naquela noite, deitada na cama do hotel, pensei em tudo o que vivi desde o dia em que Robert saiu pela porta com sua mala pronta. Eu podia ter ficado ali, estagnada, presa na mágoa, mas escolhi caminhar, mesmo com medo, mesmo sem saber se daria certo. E não apenas deu certo, foi maior do que eu jamais sonhei. Meses depois, fui convidada para apresentar um programa nacional. Não mais um quadro. Um programa só meu, chamado Elizabeth por Elas. Um espaço semanal onde histórias de superação, reinvenção e empoderamento feminino ganhavam voz, espaço e, acima de tudo, respeito. Produzido por uma equipe majoritariamente composta por mulheres acima dos 50 anos, o programa se tornou referência em todo o país. Lá, entrevistei médicas, donas de casa, artistas, agricultoras, cabeleireiras, todas com algo em comum. Foram desacreditadas pela idade, mas se recusaram a desaparecer. E cada episódio era como costurar uma parte de mim mesma, como se a vida me entregasse pedaços e eu fosse, enfim, reconstruindo minha identidade com tecido, novo, forte, bonito. Foi nesse processo que reencontrei algo que já não esperava: o amor. Seu nome é George Whitman, um cineasta aposentado que foi convidado para dirigir um dos episódios especiais do programa. Ele tinha 60 anos, um olhar calmo e um sorriso de quem já tinha enfrentado tempestades. Conversávamos sempre depois das gravações, trocando ideias sobre roteiro, imagem, mensagem. E sem perceber, fomos nos aproximando. George me via de um jeito que há muito tempo eu não me via. Não com olhos de quem analisa o exterior, mas com a ternura de quem reconhece a força por trás de cada ruga, de cada decisão, de cada silêncio. Ele me disse em uma tarde de gravação: Você não é apenas linda, você é rara.
E mulheres raras não se encontram, se revelam. Demorei a me permitir. Tinha medo. Medo de me entregar, de reviver dores antigas. Mas ele teve paciência. E mais do que isso, teve sensibilidade. Foi me mostrando, aos poucos, que o amor verdadeiro não julga o passado, não exige explicações e não desaparece quando a juventude vai embora. Hoje estamos juntos. Sem pressa, sem pressão, apenas vivendo um amor maduro, leve e honesto. E quanto ao Robert? Bem, ele me escreve de tempos em tempos. Diz que assiste ao programa, que se emociona com minhas palavras, que gostaria de tomar um café, conversar, entender onde tudo se perdeu. Mas eu não respondo. Não por rancor. Mas porque hoje eu aprendi que algumas portas precisam permanecer fechadas. Não por vingança, mas por proteção. Eu não fui apenas trocada. Eu fui libertada. E nessa liberdade, encontrei a versão mais completa de mim mesma. Com o tempo, fui percebendo que a maior vitória não era aparecer na televisão ou receber convites para eventos glamourosos. Não era ter milhares de seguidores, nem vestir roupas de grife enviadas por marcas que antes ignoravam mulheres da minha faixa etária. A maior vitória era algo muito mais íntimo. Era me olhar no espelho e sorrir. Não por vaidade, mas por reconhecimento. Pela primeira vez em décadas, eu vi a Elizabeth, não a esposa de Robert, não a mãe dos meninos, não a dona de casa eficiente. Eu via a mulher que sobreviveu à invisibilidade e se fez ver, por si e pelo mundo. Comecei a receber convites para escrever um livro. A ideia me assustava. Escrever? A minha história? Reviver todos aqueles momentos? Expor minhas dores e minhas vergonhas para o papel? Mas depois de tanta superação, o que mais me restava era ser sincera, autêntica, verdadeira. Como eu sempre fui, mesmo quando o mundo tentava me convencer de que não bastava. Escrevi cada capítulo com lágrimas e risos. Revi fotos antigas, diários esquecidos, bilhetes que Robert me deixava nos primeiros anos de casamento. Revivi as noites em claro após o abandono, os primeiros colares que vendi na feira, as mensagens de mulheres que me diziam: "Você me salvou". Meu livro se chamou Quando Me Disseram Que Era Tarde, Eu Recomecei. E, para minha surpresa, em menos de 3 semanas, entrou para a lista dos mais vendidos do país. Não demorou muito para a mídia chamar minha trajetória de O Fenômeno Monroe. Claro que isso me arrancava sorrisos, mas também me trazia responsabilidade. Agora, eu carregava vozes, milhares de vozes, e eu sabia que precisava honrá-las. Em uma das gravações do programa, convidei uma mulher chamada Sandra. Ela era faxineira em uma escola pública e tinha mais de 60 anos. Depois de se aposentar, decidiu voltar a estudar. E não só conseguiu seu diploma, como passou no vestibular para a pedagogia. Quando ela subiu ao palco, a plateia a aplaudiu de pé. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. E foi também nesse dia que soube de uma fofoca, daquelas que correm pelos bastidores feito rastro de pólvora. Uma das produtoras, jovem, novata, chamada Brooke, comentou sem querer que viu Robert tentando negociar uma participação em outro programa de televisão. Mas dessa vez, não para se desculpar. Ele queria lançar um livro também. Um livro onde, segundo disseram, contaria sua versão dos fatos. Confesso que, por um breve instante, senti um calor subir pelo corpo. Como ele podia? Será que tentaria distorcer tudo? Transformar-se em vítima? Reescrever nossa história? Como se não tivesse me deixado sem sequer me dar chance de lutar. Mas respirei fundo. Eu não podia controlar o que ele faria, mas podia controlar como eu reagiria. E eu escolhi seguir em frente. Continuei com o programa, com as palestras, com o livro, com o meu ateliê de acessórios, que agora era administrado por mim e por uma equipe formada quase inteiramente por mulheres acima dos 50 anos. Minha missão era clara: mostrar que recomeçar não é uma vergonha, é uma vitória. As redes sociais passaram a usar hashtags como Reinvenção como Elizabeth e Nara Nunca é Tarde. Jovens começaram a me escrever:
Também, moças de 20, 30 anos dizendo: quero chegar à sua idade com sua coragem. Era como plantar sementes no tempo. Minha casa virou um refúgio. Depois de anos vivendo em um lar que parecia uma vitrine sem alma, agora cada canto refletia minha essência. George vivia dizendo que até o cheiro da minha cozinha era diferente. Eu ria e dizia que cheiro de liberdade tem aroma de bolo de baunilha com café forte. E quanto aos meus filhos, eles viram toda a transformação. No começo, não sabiam como agir. Também foram atingidos pelo divórcio, pela mudança drástica. Mas com o tempo, passaram a me admirar, a me ouvir, a me enxergar de um jeito que talvez nunca tivessem feito antes. Um dia, meu filho mais novo, Nathan, me disse: Mãe, você é mais forte do que qualquer herói que eu já vi. Você se reconstruiu quando tudo dizia que não tinha mais como. Obrigado por ser nosso exemplo. Aquilo doeu, mas de um jeito bonito, um jeito que cicatriza. E então percebi. Eu não fui trocada. Eu fui libertada. Hoje, ao olhar para trás, não sinto mais tristeza, nem rancor, nem raiva. Sinto apenas um profundo respeito pela mulher que fui, pela mulher que resistiu e, principalmente, pela mulher que me tornei. Cada lágrima teve um propósito. Cada noite, em claro, construiu os alicerces do que agora é a minha realidade. E mais importante, aprendi que as dores que a vida nos impõe não precisam ser o ponto final. Elas podem ser a vírgula que antecede o recomeço. Meu programa, Elizabeth, por elas, segue sendo um dos mais assistidos nas manhãs de sábado. Criamos um quadro chamado Aos 50 Me Redescobri, onde mulheres do país inteiro compartilham histórias que poderiam facilmente ser escritas em livros. Histórias que antes ficavam trancadas em silêncios profundos e que agora ganham espaço, luz, voz. Recentemente, fomos indicadas a um Prêmio Nacional de Conteúdo Social. Eu estava no palco, com o microfone em mãos, rodeada de outras mulheres que fazem parte da equipe, quando anunciaram nosso nome como vencedor. O auditório inteiro se levantou, aplaudiram de pé, mas naquele momento, o que mais ecoava dentro de mim não eram os aplausos. Era a memória daquela Elizabeth, sentada sozinha diante de um prato de frango com alecrim, ouvindo o marido dizer que precisava de uma mulher com mais brilho. Ali, com o troféu nas mãos e o coração sereno, eu entendi. O brilho nunca me faltou. O que faltava era alguém que o enxergasse. E hoje, finalmente, eu sou essa pessoa. George estava na primeira fileira da plateia. Quando desci do palco, ele me abraçou como quem segura um pedaço do céu. Sussurrou no meu ouvido: O mundo pode aplaudir, Liz, mas sou eu quem tem a honra de te amar de perto. E eu sorri, porque entendi que amor de verdade não apaga, não diminui, não exige juventude eterna. Amor de verdade reconhece a alma, não a aparência. Poucos dias depois, recebi uma carta, escrita à mão, de Robert. Ele dizia que seu livro não seria mais publicado, que ao tentar escrever sua versão da história, percebeu que nada do que ele dissesse poderia apagar o que me fez, e com sinceridade escreveu: Elizabeth, eu perdi a única mulher que realmente me conhecia. Me perdoe. Não por mim, mas por você. Porque você merece carregar apenas o que te faz bem. Fechei a carta com calma. E pela primeira vez, o perdoei. Porque sim, perdoar é se libertar da corrente que nos prende ao que passou. E eu já não queria mais viver com nenhuma corrente. Eu era livre demais para isso. Hoje, minha vida é feita de simplicidades. Um café quente de manhã, mensagens de mulheres que se descobriram fortes depois de 50, gravações cheias de risadas e emoção, caminhadas de mãos dadas com George no fim da tarde. E de vez em quando estou na sala e o programa está passando na TV, me pego olhando para mim mesma na tela e penso: quem diria, Elizabeth? Você que foi chamada de velha, de apagada, agora é inspiração. Não sou perfeita.
Ainda tenho dias difíceis, mas sou inteira. E aprendi, com a maturidade, que ser inteira vale mais do que parecer jovem. Vale mais do que qualquer elogio passageiro. Se você que está me ouvindo ou lendo essa história está passando por algo parecido, escute de alguém que já esteve aí. Você não perdeu seu valor. Você só está em transição. O que parece fim pode ser o começo mais bonito da sua vida, porque no final das contas, ser trocada foi o melhor presente disfarçado que a vida me deu. E agora, quem me vê na TV, talvez veja sucesso. Mas eu vejo liberdade.